Você tem alguma área aí na sua propriedade ou na propriedade que você atende que é degradada, que não consegue produzir bem e você gostaria de transformá-la em uma área produtiva para plantar grãos, pastagem ou hortaliças? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algumas práticas de recuperação de solos degradados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Já lembrando para você, deixar o like, se inscrever, não custa nada, não custa nada. Então por isso que a gente pede e você nos ajuda bastante. Então já deixa o like aí e vamos começar o vídeo. Vamos começar o vídeo, fica até o final porque tem informações relevantes aí para vocês. Primeiro de tudo, vamos caracterizar o que é um solo degradado. Eu gosto dessa definição aqui, ó. Presta atenção aqui comigo. A degradação do solo é a deterioração ou desgaste de suas características químicas, físicas, morfológicas e biológicas, como, por exemplo, a perda da quantidade de solo e de seus nutrientes, a distribuição da matéria orgânica, a compactação, a poluição causada por adubos químicos e pesticidas. Isso é muito claro. Tem outras definições aí, mas eu gosto bastante dessa. E aí a gente consegue exemplificar também com esse esquema aqui, que é com relação à degradação de pasto. Hoje nós temos áreas degradadas de grãos? Temos, mas de pasto tem muito mais. Para você ter ideia, a Embrapa estima que existam no Brasil 40, 60 milhões de hectares de pasto degradado, que poderia ser transformado ou em um pasto produtivo, novamente, produzir muito mais carne, muito mais leite, muito mais lã, ou ser transformada, por exemplo, em produção de grãos, ou ser transformada em produção de hortaliças. Eu tenho certeza que se você pensar aí no interior do seu município, você sabe que tem áreas que são subutilizadas ou não utilizadas, que poderiam ser transformadas sim em áreas de produção de alimentos, gerar renda para o produtor rural, gerar renda para a sociedade, para a economia brasileira, né? E o agro, como vocês sabem, é o motor do Brasil. Mas sempre a gente vai começar aqui ó, com a perda de vigor e produtividade. Se você for no interior do seu município, você vai ver que tem áreas com uma vegetação muito bonita, plantas muito bonitas, e outras áreas com um desenvolvimento atrasado, muito ruim, plantas ruins, né? Que você nota que tem uma deficiência nutricional. Isso acontece nas primeiras fases de degradação, que vai perdendo fósforo, vai perdendo potássio, não é feita uma adubação equilibrada, se utiliza muito menos potássio, às vezes, que precisaria utilizar. Isso vai degradando esse solo ao longo do tempo. E aí depois a gente vai evoluindo, né? Com uma degradação que vai avançando. Vai aparecendo mais plantas invasoras, isso daqui vai sendo prejudicial também. Aparecendo mais pragas, mais doenças, aquilo que eu falo, uma planta que não está adequadamente nutrida, ela vai ser mais suscetível a pragas e doenças. Isso sem sombra de dúvidas. Porque vários dos nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, tem funções dentro do metabolismo vegetal de impedir também, ou da produção de compostos secundários, pode ser os compostos secundários e os compostos primários também, de impedir o ataque de pragas e doenças. Então, quando eu tenho uma planta bem nutrida, ela vai ser uma planta mais saudável também. Não quer dizer que não vai ter doença, não vai ter praga. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela vai aguentar mais. Ela vai ter uma severidade menor do que uma outra área que eu tenho, por exemplo, desequilíbrio nutricional. E aí vai evoluindo, por exemplo, para a compactação, a parte física, e vai evoluindo para uma erosão, e você vai tendo um solo cada vez mais degradado, cada vez menos produtivo, e uma área parada ali que poderia ser transformada em uma área de produção de alimentos. Então isso acontece principalmente sem o manejo adequado com o passar dos anos. Então, cada 3 anos eu tenho que jogar calcário. E o cara joga calcário, mas não pensa em nitrogênio, não pensa em matéria orgânica, não pensa em, por exemplo, manejo de pasto, ou não pensa no manejo daquela cultura que ele tenha. Aí vai se degradando. Tudo começa por um manejo que não é técnico, que é com achismo. Utiliza esse meu produto aqui. Isso na consultoria a gente ouve bastante. Vieram aqui para mim, indicaram esse produto. Com base no quê? Com base no achismo, com base em uma decisão comercial, né? Existem vários níveis de degradação, geralmente começa com perda de produtividade, vai evoluindo, que se não for revertido vai chegar ao nível de compactação que o produtor vai gastar muito mais também. E aí nós temos, galera, presta atenção aqui. Primeiro, faça um diagnóstico. Como que você vai fazer esse diagnóstico? Através da análise de solo. O que eu recomendo? Qual que é o tamanho do talhão para representar a análise de solo? Geralmente aí de 5 a 10 hectares. Eu tenho uma propriedade de 1.000 hectares. Beleza, 1.000 hectares aí você pode fazer num talhão um pouco maior, porém não é tão indicado. Então de 5 a 10 hectares,
fazendo várias amostras simples nesse teu talhão, né? Na camada de 0 a 20. Se possível, também faça de 20 a 40. Análise química, para você saber como é que está a saturação por bases, para você saber quanto que tem de alumínio. Então, fazer análise de solo nesses teus talhões. Aí você vai ter uma noção, opa, o meu cálcio está tanto, o meu magnésio está tanto. E aí você tem uma ferramenta para tomar decisão. Sensacional. E é um investimento mais barato que você vai fazer numa lavoura. Tá? 50, 60, 80 reais, você faz uma análise de solo de um talhão. Observar os principais sintomas apresentados pelas plantas. Aqui, quando você tem, por exemplo, uma área de milho que não está produzindo bem. Qual que é o sintoma? As folhas mais velhas estão mais amareladas? O que você tem ali? Pode ser uma deficiência de micronutrientes, de manganês, de zinco. Observar. Avaliação das plantas daninhas e fase de desenvolvimento. As plantas daninhas também vão reduzir a produtividade, vão aumentar um processo de degradação. Então, o controle de plantas daninhas é fundamental. E um bom controle, não é só utilizar o herbicida, não. Se possível, manejar essas plantas daninhas com palhada de adubação verde. Isso é sensacional, se for possível, é claro, para o seu sistema, né? Tinha um ditado que falava o seguinte: o melhor herbicida é a palhada. Porque só o herbicida, você vai ter plantas sementando, você pode ter plantas daninhas sementando, aumentar o banco de sementes no teu solo, e ao longo dos anos você tem que gastar mais dinheiro para controlar essas plantas daninhas. Observe todo o sistema produtivo e não um ponto especificamente. Número 4, o que a gente faz aqui? Monte uma estratégia com base na realidade. Tá, eu tenho 50 hectares que tem pasto degradado e eu quero, nesse primeiro ano, transformar em uma área de soja. Muito bem. Então, qual que é a condição que você tem ali? É um solo que está compactado. Opa, tem gente que fala o seguinte: nunca se utiliza um preparo com arado e com grade. Eu não sou dessa opinião. Então, se você tem um solo muito degradado, muitos anos, que foi trabalhado de uma maneira inadequada, que não é produtivo, não tem o que fazer. Você vai ter que dessecar, você vai ter que passar um arado, tem que passar uma grade, tem que romper essas camadas compactadas, e aí sim, depois você vê o que vai ser feito. É necessária aplicação de calcário? Você sempre vai ter que aplicar calcário? Olha, depende. Essa questão do calcário, correção, é um assunto muito longo. Por exemplo, lá dentro da nossa escola de adubação, nós temos um curso para falar só sobre correção, né? Várias aulas. Só que é o seguinte, tem áreas aqui da região sul que tem alta matéria orgânica, em áreas de abertura, que não precisa aplicar calcário no primeiro ano. Tá? Por mais que eu tenha um solo degradado, eu não vou entrar em detalhes também porque que isso acontece, mas com base na análise você sabe se precisa de calcário e quanto de calcário você vai utilizar. Tudo bem? Depois, plantio correto da cultura de interesse. O que é o plantio correto? É utilizando boas mudas, utilizando uma boa semente certificada, com uma boa plantabilidade, com um bom planejamento de adubação, um bom planejamento de tratos culturais. Não precisa fazer uma coisa do outro mundo também. Tem gente que acha que isso é muito complexo. Não, não é complexo. A gente estudar, vou plantar milho, opa, então aqui 10, 15 dias antes de plantar eu vou fazer uma dessecação, depois eu posso utilizar um herbicida pré-emergente no momento do plantio. No plantio eu vou utilizar essa densidade aqui por hectare, porque é indicado pelo meu híbrido. Depois, em V2, eu vou iniciar, por exemplo, o manejo aqui de insetos, de pragas, e assim por diante. Não é complicado. Não é complicado, mas muita gente não faz nem o básico. Ou, às vezes, faz uma receitinha de bolo, né? Vai lá, ó, tem que fazer isso, isso e isso. Não entende de fato o que está fazendo, mas faz uma receitinha de bolo. Pode funcionar? Olha, na maior parte dos casos até funciona. Só que quanto que você está gastando por usar uma receitinha de bolo? Às vezes a gente tem que colocar na cabeça do produtor o seguinte: quanto você gasta por fazer uma receitinha de bolo que poderia ser muito mais econômico? Você poderia substituir lá um fertilizante especial, mistura de grânulo, não sei o quê, ou grânulo único também, por uma adubação muito mais simples, com produtos simples, economizar 30% com a adubação e ter o mesmo resultado. Então é isso que a gente tem que começar a pensar também. Então, monte uma estratégia com base na sua realidade. Número 3, trabalhe com o tripé da fertilidade do solo. Por que eu gosto de falar da fertilidade do solo como base para a gente recuperar o solo degradado? Porque a fertilidade do solo é como a fundação de uma casa. Você começa fazendo uma casa pelo acabamento, pelo revestimento da parede, pelo porcelanato do piso, pela cobertura? Não. Você começa por onde? Pela fundação. Em lavouras, quando a gente está falando em lavouras em si, plantios comerciais, o solo, a fertilidade é a nossa fundação. Então, sempre trabalhe com base em técnica e ciência. E aí, nós aqui da nossa consultoria, trabalhamos com o tripé da fertilidade do solo.
se inicia por uma análise de solo bem feita, conhecer como é que está a situação desse solo, e aí depois trabalhar muito bem com a correção, adubação e conservação do solo. Tá? Correção, adubação e conservação. Se um desses pilares ficar capenga, eu posso ainda produzir bem, por exemplo, sem conservar essa fertilidade? Posso, só que eu vou gastar mais ao longo do tempo. Se eu não fizer uma correção, fizer só adubação aqui e o meu solo estiver pedindo correção, não adianta. Tá? Por exemplo, se eu tiver um solo muito ácido e colocar fósforo, o fósforo não vai ficar disponível para a planta. Então vai ser prejudicial também. Então, não ignore procedimentos simples e eficazes. Tá? Não ignore procedimentos de fazer análise de solo, fazer a recomendação de adubação, depois precisar fazer a correção com calcário dolomítico, por exemplo, depois utilizar um formulado correto, segundo a minha expectativa de produção e tudo mais. Número 2, trabalhe com passo a passo. Trabalhe com passo a passo. Coloque numa planilha, coloque no papel, alguma coisa que você consiga materializar o que você está planejando. Então comece pelo que é prioridade e vai trazer mais resultado a curto prazo. Seguinte, hoje tem muito produto aí no mercado, não tem? Muito produto. Agora, nós temos que priorizar o que vai trazer mais resultado, principalmente no primeiro ano. Não precisa pensar lá no foliar, não sei o quê, Até poderia, se você está trabalhando com uma cultura de maior valor agregado, só que não fique enchendo de perfumaria, eu digo assim. Primeiro corrige o teu solo, faça um preparo bem feito, se tiver compactado, passa arado, passa grade. E aí depois você vai indo melhorando, vai afinando, vai ajustando essa tua área ao longo dos anos. Tem um planejamento financeiro para saber qual que é o tamanho da área que você consegue recuperar. Tem uma propriedade de 100 hectares, só que financeiramente eu consigo fazer os procedimentos básicos para produzir bem em 30, em 20, em 15, beleza, então vou começar com 15, um talhão de 15. A gente faz vários acompanhamentos de consultoria, que às vezes o cara quer começar lá com 50% da propriedade. Só que ele vai começar com 50% fazendo um procedimento meia boca. Então é melhor ele começar com 25%, começar com 20%, fazendo um bom procedimento. Descompactação, correção e assim por diante. Aplicação dos produtos adequados. É melhor ele começar com menos. Então o planejamento financeiro aqui é uma chave também para você que está pensando em recuperar. Independe se tu tiver 1 hectare, se tu tiver 100 hectares, 500 hectares, 600 hectares. Número 1, pessoal, visão de futuro. Isso aqui é fundamental. Tá? Isso aqui é fundamental. O agricultor que tem visão de futuro, ele se sobressai dos demais. Comece a pensar em práticas conservacionistas. Adubação verde é um exemplo. Sistema de plantio direto é outro. Hoje em dia já está se falando cada vez mais de fazer análise biológica do solo, trabalhar com a biologia, entender mais sobre biologia. Estude mais sobre como que funciona a fertilidade do solo. Quando que eu posiciono um produto, quando que eu posiciono outro, quando não faz sentido aplicar. Aqui no canal tem nós temos treinamentos pagos, mas aqui no canal nós temos mais de 500 vídeos falando sobre diversos temas da fertilidade do solo. Invista em plantas de cobertura, aquilo que eu falei, vai ter plantas de cobertura como a crotalária, que é muito benéfica para fixar nitrogênio, para impedir o desenvolvimento de nematóides. Aqui na região sul nós temos ervilhaca, que vai fixar nitrogênio. Nós temos o milheto, que vai reciclar nutrientes. Nós temos o nabo forrageiro, que vai romper camadas compactadas em áreas que eu tenho um processo inicial de compactação. Temos opções. Invista no sistema de plantio direto também. O sistema de plantio direto não é só, eu não revolvi. Não. O sistema de plantio direto é mínimo revolvimento, manutenção de palhada e rotação de culturas. Se eu não tiver esses 3 bem ajustados, não se caracteriza como um sistema de plantio direto. Ok, pessoal? Então, sempre planejamento, começando pela análise de solo e depois seguindo um passo a passo bem estabelecido. Aí sim você consegue recuperar áreas degradadas, torná-las produtivas, seja com pasto, seja com grãos, seja com qualquer cultura agrícola. Mas sempre vai começar antes de você comprar o adubo, antes de você plantar a sua cultura agrícola. Mas é completamente possível através de você fazendo um diagnóstico, como eu falei aqui no vídeo. Mas era isso. Se você precisar do nosso serviço de consultoria, que a gente faça o acompanhamento passo a passo aí da sua lavoura, do início ao final do ciclo, escolhendo produtos, posicionando corretamente os produtos, entregando melhores resultados, nós temos também esse serviço, que abaixo tem um link, você pode nos chamar lá e nos explicar, qual que é a situação, sua situação, e aí a gente pode dizer se nós podemos ajudar ou não. Beleza? Forte abraço, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo e tchau! Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, comentar e compartilhar, conheça os nossos cursos profissionais e a nossa consultoria agrícola individual. Para saber mais, é só clicar nos links disponíveis na descrição.